amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé, que quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros, e mais uma vez cá estamos para gravar mais um vídeo aqui para o canal. Hoje com o tema Jesus é Deus? Óbvio que sim, e provaremos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever e ativar o sininho de notificação com todas, porque quando chegar vídeo novo, o YouTube vai lhe avisar. Também quero pedir para você comentar, porque a sua opinião é muito importante para nós, mas acima de tudo, que você compartilhe esse vídeo. Por quê? Porque o que é bom para você também é bom para outras pessoas. E sem demora, segue o vídeo. E os crentes engoliu, estão lá lendo o quarto evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Parece que é um lindo evangelho. Ô, evangelho bom. Esse evangelho é ótimo. É ótimo para fazer nascer crentes híbridos. Bem, como você pôde observar, eu coloquei propositalmente mostrando a intenção do coração do Romilson. A boca fala que o coração está cheio. O do Romilson está cheio do sentimento de ser igual ao Cristo, de concorrer com Cristo. Por isso que ele tem raiva do Evangelho de João, porque o Evangelho de João diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Romilson diz, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida para esta geração, pois eu sou o mensageiro da era da Filadélfia. Coisa que no vídeo passado nós já destruímos, ele não gravou nenhum vídeo e nem gravará, porque simplesmente o vídeo passado nosso não tem refutação, tá certo? É o primeiro vídeo aqui do link da descrição. O Evangelho de João diz, eu sou a luz do mundo, o Romilson diz, não, eu sou a luz do mundo para esta geração, porque eu sou o profeta desta geração. Então fica muito claro o sentimento do Romilson com relação a concorrer com o próprio Cristo, tá certo? Porém, neste vídeo, eu quero deixar bem claro que não faremos citações do Evangelho de João. Não faremos. E ainda assim, provaremos que Jesus é Deus. E não precisaremos fazer nenhuma citação do Evangelho de João. Mas como você está vendo aí na tela do seu aparelho, eu fui desafiado a fazer um vídeo sobre o Evangelho de João. Esse rapaz aí, ele não precisava nem desafiar, porque eu já faria naturalmente. Porém, como ele desafiou, a gente poderia debater isso ao vivo numa live. O que você acha? Você que segue o Romilson. Eu vi que você ficou dodói porque eu desmascarei as mentiras do seu falso Cristo, não é? As mentiras deles caiu por terra. O seu falso Cristo teve sua máscara retirada e você ficou dodói. Esse problema é seu. É só você tentar gravar um vídeo e refutar o meu vídeo passado. Você não consegue. Quer debater sobre o quarto evangelho de João? A gente debate. O próximo vídeo que eu fizer será sobre o cânon, sobre tradução bíblica e sobre o Concílio de Nicéia. 3 em 1. Vou fazer um resumão. Vai dar para você entender. E mais uma vez, as mentiras do Romilson, desse falso Cristo, vai cair por terra. E só depois eu farei o quarto evangelho. Então você ainda vai ter um tempinho para estudar, caso você aceite debater comigo, tá certo? Então é isso daí. E agora, antes de entrar nas referências, eu quero fazer uma pequena introdução sobre a vida do próprio Cristo, para a gente entender se está certo o que esses desigrejados andam fazendo. Já vamos observar aqui duas características que marcam o Cristo que difere ou diverge radicalmente dos desigrejados e desse pessoal aí que segue o Romilson e do próprio Romilson. Primeiro, Jesus nunca perdeu um debate. Você já viu Jesus perdendo um debate? Não é segredo para quem é leitor da Bíblia que Jesus o tempo todo era experimentado, confrontado e participava de debates. Ele não é o Cristo, esse não é o Messias que havia de vir, esse aqui é o falso Messias, ele expulsa demônio ou cura enfermos por demônios. Não é isso que você vê na Bíblia? Só que diferentemente desses desigrejados, Jesus ele sempre vencia os debates. Sabe por quê? Porque este livro é um livro terrível para um herege. Esse livro é um livro que todo herege odeia. Ele não gosta desse livro, porque nesse livro contém as palavras da vida. Aqui está o conhecimento que conduzirá você até a vida eterna.
Então Jesus, ele usava as escrituras para debater com aqueles fariseus. E somente com as escrituras ele conseguia colocar os fariseus nos seus devidos lugares. Eles estavam errados e tinham mais é que ficar quieto, porque eles não estavam seguindo as escrituras. O desigrejado não, ele faz uma coisa inédita. Ele coloca a culpa na Bíblia, porque esse aí está errado, isso aí foi mal traduzido, esse aqui é enxerto, Constantino mudou. Jesus não fazia nada disso. E a própria Bíblia mostra que as escrituras do Antigo Testamento são confirmadas pela boca de Jesus. Quer ver só? Dá uma olhada nesses dois textos de Lucas, um evangelho que o próprio Romilson disse que é verdadeiro e que é 100% sem enxerto. Dá uma olhada aí para você ver. Viram aí? Faço questão de ler junto com vocês. Olha só. Lucas capítulo 24, aliás, o capítulo 24 de Lucas cai que nem uma bomba para o desigrejado. Não é só por causa desses dois textos, não. Por outros textos também. Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava todas as escrituras. Ou seja, Jesus mostrando que nas escrituras já constava sobre a vinda dele. E o versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, da lei, profetas e salmos. Ou seja, já havia escritura do Antigo Testamento. Jesus confirma o Antigo Testamento no versículo 44 de Lucas 24. Tá certo? Ele confirma as escrituras na sua integralidade. E o que ele faz? Ele usa a escritura para debater com o fariseu e os vence. Ele não fica colocando desculpa quando ele é refutado, dizendo que mexeram na Bíblia, que isso, aquilo. Ele não dá desculpa. Outra coisa também, dá uma olhadinha aí na tela do seu aparelho. Vocês viram aí? Jesus, quando entra na sinagoga, ele pega o rolo do profeta Isaías e ele lê aquele trecho que diz: eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Aí ele não chega assim e fala assim: nossa, que alteração grosseira, vocês esconderam o nome do meu pai aqui, olha, que coisa mais horrível. Vocês tiveram a capacidade de alterar as escrituras sagradas, por que vocês fizeram isso? Não, ele não fala nada disso. Percebe como Jesus não coloca a culpa na Bíblia, ele não coloca defeito na Bíblia? Uma Bíblia que já estava pronta, uma Bíblia que já estava preparada. Eu falarei com mais detalhes a esse respeito no próximo vídeo, tá certo? Mas, a princípio, é o que você tem que saber no momento. Jesus não colocava a culpa na Bíblia, usava a Bíblia para debater e sempre vencia, e nunca disse que alguém escondeu o nome do pai dele. Incrível, né? Aí veio um mensageiro fake da Shopee e fala que esconderam o nome, que 25 milhões de pessoas combinaram de esconder o nome do pai. Então tá bom. Como você pode ver aí na tela do seu aparelho, nós temos duas referências. Agora eu vou pegar a minha colinha aqui e vou dar uma olhadinha na minha colinha. Nós temos as duas referências, que é a de Romanos 9,5 e Tito 2,13. Inclusive, vale salientar, confirmando o vídeo passado que eu gravei, quem disse isso foi Paulo, tá? E Paulo o Romilson disse que Paulo é um profeta mensageiro, que o Romilson é o mensageiro de uma era. Isso é o Romilson que fala, que Paulo é alguém que era mensageiro de uma era. Como pode esse mensageiro, então, ter falhado, segundo a visão do Romilson? Romanos 9,5, Paulo chama Jesus de Deus. Então, Paulo errou? E eu coloquei esse texto em grego para que fique claro para você, porque alguém vai dizer, não, essa tradução aí tá ruim, aí começa. Ah, não, você tem que pegar King James, não, você tem que pegar Jerusalém, ah, não, você tem que pegar Stuttgartense.
Revista e Corrigida, Atualizada, NVI e por aí vai. Aí começa, né? Você tem que pegar essa, tem que pegar aquela. Não, eu já peguei o texto original. O texto original, não sei se você sabe, mas já vou falar. O texto do Novo Testamento foi escrito em grego, viu? Ele não foi escrito em hebraico. Você que segue o Romilson, talvez você ache que o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Mas foi escrito em grego, ok? Então coloquei esses dois textos aí em grego para não deixar dúvida. Romanos 9,5 e Tito 2,13. E esse mensageiro verdadeiro, e de fato, Paulo era alguém verdadeiro, mas ele não era mensageiro de uma era, mas era alguém verdadeiro. Esse que o Romilson disse que é verdadeiro, fala que Jesus é Deus. E aí agora, o que vocês têm a dizer? Não, porque o quarto evangelho de João, não sei o quê, tá aí, ó, Romanos 9,5 e Tito 2,13. O que vocês têm a dizer agora? Pois é. Agora eu quero que você comente aqui onde que está a alteração, porque eu escolhi um texto original, onde você não pode escapar ou colocar a culpa em alguma coisa, e escolhi um texto que não está no Evangelho de João, para não dizer que é herético. Segundo o que o pessoal do Romilson eu vejo falando no WhatsApp, é que Paulo era um profeta mensageiro também, e o que ele falava vinha direto do próprio Deus. Então, ele disse que Jesus é Deus. Tá vendo como que a máscara vai caindo, as mentiras vão caindo por terra e logo a gente percebe o porquê que Romilson quer falar que Jesus não é Deus e que ele odeia o quarto evangelho? Está diretamente concorrendo com o próprio Cristo que deu a vida por você. Isso é sério, isso é grave. Você está desprezando o Cristo para acreditar na palavra de um mentiroso, ok? E nós vamos seguir aqui. Agora já não é mais o apóstolo Pedro falando, como o apóstolo Paulo falando, como você viu na tela do seu aparelho. Agora nós estamos falando do apóstolo Pedro. E eu faço questão de ler novamente, ó. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Então, o próprio apóstolo Pedro diz para todos santificarem a Cristo como Senhor em nossos corações. Pode alguém, um ser humano normal, ser senhor de alguém? Certamente que não. E nós vamos continuar, nós vamos prosseguir aqui agora com mais alguns detalhes que não restarão dúvida alguma para a audiência que for sincera e verdadeira. O ouvinte que está agora nesse momento vendo esse vídeo e que for sincero e verdadeiro, não ficará com dúvidas, pois não sou eu que estou falando. Quem está falando é a Bíblia. A não ser que você queira interpretar a Bíblia do seu jeito, da sua maneira particular. Mas quando você tenta interpretar o texto da maneira como ele não é, vale entender que os apóstolos Pedro, João, Tiago ou Paulo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Quando você tenta interpretar a Bíblia da maneira que ela não está falando, o que está querendo dizer é que o Espírito que estava neles quando eles escreveram isso não valeu de nada. Você está indo contra o próprio Espírito Santo quando você tenta interpretar a Bíblia de uma maneira que ela não está dizendo. O apóstolo Paulo fala que, como prudente construtor, ele lança os fundamentos. Ou seja, são os apóstolos que estabelecem as doutrinas da igreja. E eu não tenho autorização e não posso mexer em nada que está escrito aqui. Portanto, que o apóstolo Paulo falou, não ultrapasseis o que está escrito. Ou seja, nós temos que fazer exatamente como está escrito aqui. E como você pode reparar, não só nesse vídeo, como no vídeo passado, em outros vídeos que eu fiz a respeito da seita do falso Cristo Romilson, o que mais tem é coisas que não tem na Bíblia, invencionices da cabeça de um herege, de um falso Cristo. Ok? E nós vamos prosseguir agora com mais algumas referências e já vamos terminar o vídeo.
Como você pode observar, além de Paulo falar explicitamente que Jesus é Deus, ele ainda cita alguns atributos de Jesus. Um deles é que toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Isso já não basta para você? Ele também diz que o nome dele está acima de todos os nomes. Tanto que Jesus ainda fala, né? Em meu nome expulsarei demônios. O nome dele é poderoso, não é? E não para ser vilipendiado, xingado, maltratado, sendo chamado de porco. Isso é um assunto que nós vamos ver quando eu fizer o vídeo a respeito dos nomes. Mas aqui mesmo, nesse vídeo hoje, nós vamos mostrar dentro da Bíblia, tá lá em 1 Coríntios, por que é que as pessoas ficam chamando Jesus por outro nome ou até mesmo o amaldiçoando, tá certo? Como você está vendo aí na tela do seu aparelho, dá uma olhadinha aí. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, que o Romilson disse que é um texto verdadeiro, que é um texto sem fermento, o livro de Apocalipse, ele usa muito o livro de Apocalipse, inclusive, usa para tentar trazer a tese de que ele é um suposto mensageiro, usa para tentar denegrir a imagem da igreja para as pessoas saírem da igreja. Então, um texto que o Romilson disse que é verdadeiro, está dizendo no versículo 12 de Apocalipse 5 assim: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Como que pode? Sendo que lá em Isaías 42, 8 diz: eu sou o Senhor e este é meu nome. A minha glória a outrem não darei. E aqui nós temos a glória sendo dada ao Cordeiro. E também não darei meu louvor a mais esculturas. Também temos louvor ao Cordeiro. Então o apóstolo João fez errado, Romilson? São problemas que você tem que resolver, mas que eu sei que você não irá resolver. Por quê? Porque você não tem nenhum interesse de explicar a Bíblia, as Escrituras, de explicar as Escrituras corretamente para as pessoas. Você não tem esse interesse. Seu único interesse é manter as pessoas escravos da sua seita, escravos de você. Então, você não vai explicar isso. Esse texto passa despercebido, até porque a maioria das pessoas nem leem a Bíblia, então recebe as informações prontas, já formatadas do Romilson e assim segue. Agora, eu desafio você que está assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Aí depois você questiona o seu falso Cristo, por que você nunca mostrou essa passagem para mim, tá certo? E nós vamos ver aqui uma última passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 3. Vamos dar uma conferida? Gente, você viu aí? Forte demais isso. Inclusive, faço questão de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 3. Diz assim, ó: e por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldito Jesus. Ou seja, ninguém que tem Espírito de Deus, Espírito Santo, vai dizer, porcão da Igreja Católica, porco, porcs, pig, maldito Jesus, anátema ou coisa do gênero. Não. Uma pessoa que tem Espírito Santo jamais abriria a boca para falar isso. Concluindo aqui o assunto. Olha lá, ó. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Lembrando que, como você viu na tela do seu aparelho, você viu que o próprio apóstolo Paulo escreve Iesous e não Iausham, tá certo? Para você parar com essa história de ficar chamando o Iesous de porco. Se você faz isso, você não tem Espírito Santo, segundo a Bíblia. Quem escreveu essa carta foi Paulo. Não discuta comigo, discuta com o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus estava nele quando ele escreveu isso daqui. Amém, pessoal? Deu para entender? Então, já deixamos bem claro aqui que Jesus é Deus, segundo está escrito, e também deixamos bem claro que quem fica o dia inteiro blasfemando contra o nome de Jesus não tem Espírito Santo. Cuidado com a sua salvação. E à medida que a gente for avançando nos estudos, outros assuntos serão esclarecidos. No próximo vídeo falaremos sobre cânon, tradução
e um pouquinho de Concílio de Nicéia, acabando de vez com essa história de que mexeu na Bíblia, com essa desculpa pífia. Como vimos nesse vídeo, Jesus não deu essa desculpa. Ah, que esconderam o nome, que não sei o que. Não tem nada disso, tá certo? Então nós vamos acabar com essa história. Depois disso, nós vamos fazer um vídeo do Evangelho de João, para desmistificar isso aí também, que esse falso Cristo ainda falando. Depois nós vamos ter vídeo sobre a questão do nome, mais aprofundado, e Trindade também. Nós vamos acabar com todos os pilares dessas heresias do falso Cristo, para que você, que é sincero de fato, fique livre, totalmente liberto e não escravo de um homem. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.